Ok, página 82, no fim da página, diz aqui, letra G, outros homens de grande influência. Então nós estamos no penúltimo período da época da igreja, chamado Filadélfia. E nós estamos vendo como durante esse período, que a Filadélfia tem a ver com amor fraternal, que havia muito movimento missionário, muito avivamento, muitas pessoas se convertendo para Deus, muitas pessoas ficando mais fervorosas na sua fé, e nós vamos continuar a ver mais pessoas. E não tem como eu dar uma história inteira de cada pessoa, que é uma pena, mas nós nunca vamos terminar essas aulas sobre a história da igreja se eu fizer isso. Mas eu estou tentando pegar pessoas aqui ou ali para ajudar vocês. Vamos chegar aqui nesse pastor John Jasper. Esse homem, ele vivia durante o período da Guerra Civil. Mas aqui, John Jasper, o João, ele era um ex-escravo nos Estados Unidos e o mais novo de 24 irmãos. Ele se tornou um pastor de uma igreja batista que ele fundou em Richmond, Virgínia. E só para dar contexto, Richmond, Virgínia fica quantos minutos da cidade onde nós morávamos? Meia hora por aí, né? Nós estávamos na cidade de Petersburg. Petersburg é a cidade que tinha o maior número de escravos libertos ou livres. É algo interessante. Mas enfim, esse homem na cidade de Richmond, que é uma cidade maior até, ele se tornou um pastor, ele fundou essa igreja, e essa igreja cresceu bastante. Quando ele morreu, pelo que eu me lembro, ele tinha 2.000 membros, talvez, eu me lembro disso, eu li algo sobre isso anos atrás, mas era a maior igreja no mundo na época, e era só a igreja do Charles Spurgeon que passou grandemente a essa igreja. Esse homem, ele era um negro, que era diferente do que a maioria das histórias, especialmente considerando a escravidão. E ele, um homem na igreja, porque eles eram ex-escravos, esse homem, ele estava aprendendo coisas sobre a ciência, as novidades da evolução e tudo isso. E isso incomodava o pastor John Jasper. E esse homem perguntou para ele, a ciência diz que é a terra que se move e não o sol, mas a Bíblia diz, no livro de Josué, que Josué queria que o sol não se movesse e o sol parou no céu. Então ele perguntou para o pastor, e o pastor John Jasper, ele decidiu pregar uma mensagem. Essa é a mensagem dele: o sol se move. E se tornou a mensagem mais famosa dele, mais famosa. E ele pregou, ele não muito educado pela escola, ele tinha um jeito de falar que chamava a atenção das pessoas, e tinha muita coragem. E ele pregava que na verdade a terra não se move, é o sol que passa assim, tipo terra plana, essa é a ideia que ele pregava. E ele pregou essa mensagem, deixa eu ver aqui onde eu estou, ele pregou essa mensagem 250 vezes, estabelecendo a fé dele na Bíblia por não negar o que ele acreditava que a Bíblia ensinava, especificamente que o sol literalmente se move no céu. Muitos dos outros negros libertos após a Guerra Civil Americana estavam aprendendo que a terra que é a terra que se move. Então, eu vou falar de mim. Eu creio que a Bíblia usa linguagem figurativa, e eu não estou querendo manipular a Bíblia. E você não precisa dizer, quando você fala o pôr do sol ou o nascer do sol, que na verdade é o sol que está com um movimento.
É uma forma de falar pela nossa observação. Quando você olha, parece que o Sol está se movimentando. Mas na verdade, é igual quando você está andando de carro. E alguém já andou de carro, seu pai estava andando de carro e você estava olhando pela janela e você viu a lua e parecia que a lua estava indo contigo? Alguém percebeu isso? É uma ilusão. Mesma ideia. Então, quando eu já li essa mensagem inteira do John Jasper, e ele tinha fé na Bíblia. Infelizmente, ao meu ponto de vista, ele interpretou o uso da linguagem ali naquela passagem de uma forma errada, mas a fé dele não estava errada. Ele realmente tinha fé na palavra de Deus, e Deus usou muito ele. Não era a única mensagem, mas se tornou a mensagem mais famosa dele, e um homem influente daquela época. Mas provavelmente nós não podemos comparar a influência dele com esse próximo homem aqui, o evangelista Dwight Lyman Moody, ou D.L. Moody, que nasceu em 1837 e faleceu em 1899. Ele era o evangelista de grande influência, como John Wesley, George Whitefield, Charles Finney e Billy Graham. Um homem extremamente usado por Deus. Vamos ver um pouco mais sobre a história dele por causa da influência que ele tinha, não somente nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra, e através dos métodos e tudo dele, outros, como por exemplo Billy Graham, que adotou coisas dele, e Billy Sunday também, e isso espalhou no mundo. Mas com 17 anos de idade, saiu de casa para procurar trabalho em Boston. Ele foi permitido trabalhar na loja de sapatos do tio dele, mas o tio dele exigiu que Moody frequentasse os cultos da igreja dele, a igreja chamada Mount Vernon Congregational Church, então uma igreja congregacional. Então ele falou, tá bom, você pode trabalhar. E pelo que eu entendi, ele nem queria que o Moody trabalhasse com ele, mas ele falou, tá bom, pode, mas você vai ter que frequentar a igreja. E ele frequentava. Um dia, o seu professor da escola dominical, Ed Kimball, foi à loja para ganhar Moody para Cristo. E Deus abençoou e Moody recebeu Cristo. E Moody, não muito tempo depois, foi para a cidade de Chicago. Então esse homem, ele não queria somente ensinar os meninos no domingo, ele queria ganhar para Cristo esses meninos. E ele ficou preocupado com a alma de D.L. Moody, e ele foi lá para a loja, e pelo que eu li, ele estava lutando dentro de si, devo ou não devo falar com ele ou não sobre a salvação. E sabe, talvez por eu conversar com ele, outros na loja vão ver isso e vão zombar dele. Eu não quero criar uma situação complicada para ele. Então, sabe como que é quando Deus coloca em você o desejo de ganhar alguém para Cristo, mas você acaba tendo 1000 desculpas para não falar nada? É isso que acontecia com ele. Mas esse Ed Kimball, ele falou, não, eu vou. Ele foi. Ele não sabia que ele ia ganhar esse grande evangelista para Cristo. Não tinha a mínima ideia que isso ia acontecer. Mas naquele dia, Ed Kimball foi lá na loja onde ele estava trabalhando. Ele estava mexendo com os sapatos. E ganhou, esse homem, esse jovem para Cristo. Em Chicago, Moody foi para lá, ele se envolveu cada vez mais no ensino de meninos da escola dominical e da YMCA, Young Men's Christian Association, uma associação cristã para homens jovens. E durante o avivamento de oração, que nós já vimos na aula anterior, e até os primeiros anos da Guerra Civil Americana, Moody se tornou uma das pessoas mais importantes na YMCA, e a sua escola dominical cresceu bastante. Ao ser encorajado, Moody fundou uma igreja, hoje conhecida como The Moody Church, e essa igreja existe até hoje.
Mas aparentemente, tudo que ele fazia ficou abençoado nesses ministérios, e eles não conseguiram nem pagar ele na YMCA, mas eles falam, não, você vai ter que ser o nosso missionário, porque Deus estava usando tanto ele, e também na escola dominical, e tinha tantos meninos, e, se eu não me engano, era um bar, algo assim, que eles acabaram usando para a escola dominical dele, desses meninos, rapazes da cidade, pobres, e lotou o local, e pessoas que se associaram com o Moody falam, você vai ter que implantar uma igreja, fundar uma igreja. Ele fundou uma igreja. Durante a guerra civil, Moody também levava a palavra de Deus aos soldados dos dois lados. Tinha até um lugar onde eles foram, eu acho que os que foram feridos, ele evangelizava, ajudava também. Ele ia para o campo de batalha também, do norte e do sul, para também dar a palavra de Deus. Em Chicago, Moody encontrou Emma Dreyer, uma professora e administradora cujos talentos eram perfeitos para evangelizar mães e filhos. E Moody pediu que ela supervisionasse o ministério evangelístico para treinar mulheres. Ela começou a orar que Moody fundasse um instituto bíblico para treinar homens. Então ele queria que ela fizesse algo no ministério e ela queria que ele fizesse. E ele conseguiu colocar ela no lugar, e aparentemente essa mulher, Emma Dreyer, foi muito usada por Deus, e a coisa cresceu. E ela orou, ela falou, não, eu vou orar porque ele precisa fazer mais, eu tenho uma ideia, ele precisa formar um instituto bíblico para treinar mais ministros. Em 1871, um fogo imenso destruiu uma boa parte da cidade de Chicago. Esse é um dos fogos mais famosos dos Estados Unidos. E Moody perdeu muita coisa, e isso o impactou bastante, e ele decidiu se tornar um evangelista. Então esse fogo, incêndio, algo grandão, impactou ele, e eu vi fotos realmente, tipo quarteirão inteiro, não mais, tipo tudo, cinzas, e ele ficou muito pensativo. Perdeu coisa onde ele estava, o que ele usava para fazer esses ministérios. E ele decidiu se tornar um evangelista. Nos anos 1872 e 1873, Moody viajou para a Inglaterra e Irlanda. E Deus usou Moody para espalhar avivamento na região. De 1875 a 1878, Moody pregava em várias cidades americanas. Em 1879, Moody focou em ajudar os pobres por fundar o Northfield Seminary para ensinar moças e o Mount Hermon School of Boys para ensinar os moços. Em 1886, Deus respondeu às orações de Emma Dreyer porque Moody fundou o Chicago Evangelization Society, ou a Chicago Evangelization Society, porque era uma sociedade de evangelização em Chicago. Hoje se chama o Moody Bible Institute, uma faculdade bíblica que existe até hoje. Então, é interessante como esses homens de Deus, mesma coisa com Charles Spurgeon, mas Deus usa eles ficam vendo necessidade, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu acho bom isso. Eu vejo necessidade aqui, vamos fazer algo. Tipo, a pessoa que se entrega para Deus é a pessoa que vê todas as necessidades. É interessante quando você se entrega e seus olhos abrem e você nota, não, tem que ter algo para criança, tem que ter algo para jovem, tem que ter algo para solteiro, tem que ter algo para casais, tem que ter algo para famílias, tem que ter algo para idosos, tem que ter algo para os pobres, tem que ter algo para esse grupo negligenciado, tem que ter algo para, aqui no Brasil vamos dizer, os da Venezuela ou outros refugiados, ou sei lá, tem que ter oportunidades, almas, vamos fazer mais. E Moody, ele é assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E Deus abençoando, e abençoando, e abençoando. Ele formou esse instituto, essa faculdade bíblica. Ele pregava como evangelista nos Estados Unidos e na Inglaterra, muitas vezes para grupos de até 20 mil. E ele viajou bastante e pregou para 100 milhões de pessoas.
Além de impactar muito a Inglaterra e os Estados Unidos com o Evangelho, Moody também, ele era o precursor do movimento fundamentalista que nasceu nos Estados Unidos no próximo século. O movimento contra o naturalismo e o evolucionismo. Se vocês quiserem, marca essas palavras aqui, o movimento fundamentalista. Nós precisamos entender o seguinte: o movimento revivalista ou de avivamentos deu à luz o movimento fundamentalista. O que acontece é que, e nós vamos lidar mais com isso mais para frente, o avivamento ligou as pessoas com a Bíblia. O coração do povo ficou assim: não, essa é a palavra de Deus. Mas entrou nas faculdades de tudo a ideia que, não, na verdade, bom, pode até ser tipo algo bom, religioso e tudo, algo moral, mas acreditar que Adão e Eva eram pessoas de verdade, acreditar que isso realmente é inspirado por Deus, não, milagre, não. E daí, pessoas começaram a negar a Bíblia e negar as histórias básicas da Bíblia e a natureza sobrenatural do cristianismo e tudo isso. Então, surgiu uma reação contra esse movimento frio, contra a Bíblia, do coração revivalista, ou revivalista, que era fundamentalismo. E Moody, ele é uma das pessoas nessa transição, que é de algo geral para um grupo que dizem: nós vamos ficar e permanecer firmes na palavra de Deus. Isso mais no século XX do que no século XIX, e nós vamos ter que entender isso, é muito importante. Nós chamamos a nossa igreja uma igreja fundamentalista, e se liga com essas coisas de Moody, e especialmente o sucessor dele, chamado Torrey. Mas ele não queria evolução, ele não queria naturalismo, ele não queria a ideia que sabe, você veio de um macaco, esse tipo de coisa, que a terra é muitíssimo velha, porque a Bíblia não ensina isso, então ele não queria isso. Então havia um grande conflito, e o conflito crescia, só que ele não apoiava sectarismo, ele não queria divisões, mas ao mesmo tempo não concordava com qualquer movimento que negava a Bíblia. Então você já pode imaginar o que está acontecendo. Só para vocês terem uma ideia, hoje muitas vezes você vai ter algo dos batistas, algo dos presbiterianos, algo dos metodistas, algo dos luteranos, algo dos assembleanos, algo da congregação cristã, tipo tudo separadinho. Mas nessa época era muito diferente, porque não havia tanta divergência, tanta divisão. Havia diferença sim, mas não era igual hoje. Então hoje as pessoas estabeleceram: bom, eu acredito nisso, e daí outro grupo tem que decidir: eu aceito ou não aceito. Eu fui evangelizar no sábado, e dois homens falaram para mim: nós precisamos, acima de tudo hoje, união. Nós precisamos unir as igrejas, a igreja católica com a igreja batista, com a igreja pentecostal, sei lá. E como fundamentalista, isso parece bonito, mas eu sei como que estão as coisas hoje em dia. E eu tentei explicar, eu falei o seguinte, bom, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que esse copo representa falsidade. E a Bíblia, eu estava usando a minha Bíblia, essa Bíblia representa a verdade. E vamos dizer que há grupos de pessoas que se reúnem baseado na falsidade, querem falsidade. Ok, tá bom. E tem outros que falam: não, eu quero a Bíblia, exatamente o que a Bíblia fala. Para unir esses dois grupos, o que você tem que fazer? Ou esse grupo vai ter que rejeitar o quê? Falsidade, ou esse grupo vai ter que rejeitar o quê? A verdade. E esse grupo não quer rejeitar a falsidade, e esse grupo não quer rejeitar a verdade. Então, parece muito lindo unir, mas se você quer algo, você não quer abandonar aquilo por causa do outro, especialmente se você tem que abandonar a verdade. E esse é o problema. E nós vemos hoje como, além de ter várias denominações diferentes, que isso é depois da reforma,
Agora nós temos muros separando as denominações, por causa de crenças bem fortes que são diferentes, e às vezes crenças que são extremamente erradas. Por exemplo, se uma igreja fala que a salvação é pelas obras, vocês vão querer que eu convide tal tipo de pregador para pregar aqui que a salvação é pelas obras? Alguém quer isso? Eu acho que não. Nós queremos alguém que prega que a salvação é pela graça, né? E muitas outras coisas, mas essas coisas estavam começando nesses dias, e nós precisamos entender isso. A mesma coisa estava acontecendo na Inglaterra também, com Charles Spurgeon, e ele era batista, fazia parte da União Batista, e ele precisou se separar da União Batista por causa disso. O sucessor, página 84, o sucessor de Moody, R.A. Torrey, foi diretamente envolvido na fundação do fundamentalismo. Moody e o cantor Ira Sankey, né? Mas parece Ira, né? Mas, enfim, eles popularizaram a ideia do hino gospel. O hino gospel. O hino gospel é o que foi cantado nas grandes reuniões evangelísticas, tendo um estilo diferente do que o hino tradicional. Tipicamente são hinos mais rápidos e com refrão. E nós temos vários hinos gospel nos nossos hinários hoje, mas eles não eram tão populares naquela época. E a ideia era o seguinte, inclusive tinha pessoas que não queriam esse tipo de hino, mas Dale Moody e Ira Sankey, eles falam: olha, escuta esse homem, ele vai cantar o Evangelho. E por cantar o Evangelho, isso ganhou o coração dos que estavam criticando a ideia. E até hoje, o que nós muitas vezes usamos, as igrejas usam para chamar a atenção dos perdidos, é música. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas uma coisa mudou, a música, esses hinos gospel, começaram basicamente hinos que têm refrão e são um pouco mais rápidos. E hoje, as igrejas estão usando qualquer tipo de música imaginável para chamar a atenção do mundo. Agora é funk gospel, né? Ou rap gospel, ou rock gospel, tudo é gospel, né? Tudo. Agora tem pecado gospel, tudo que você pode imaginar é de gospel, né? Mas não é verdade? Todo tipo tem cerveja gospel, tem maconha gospel, não, talvez nem tudo isso, mas parece que a coisa mudou, né? E a gente tem que tomar cuidado. Eu entendo, nós precisamos ver certas mudanças na cultura, mas nós não precisamos se tornar mundanos para ganhar o mundo para Cristo. A Fanny Crosby, vamos ver essa mulher aqui, nasceu em 1820, morreu em 1915. Ela era a maior escritora de hinos na história da igreja. Cega desde a infância, ela escreveu mais do que 7.000 hinos. Hinos como Que Segurança Sou de Jesus e Aviva no Senhor. Esses hinos ela escreveu. Pelo que eu me lembro, ela com um mês de idade, se não me engano, ficou com uma infecção nos olhos. E o médico dela não conseguiu ir e mandou outro médico que foi e fez algo de errado com um remédio nos olhos dela e cegou ela. Vida inteira sem poder ver por causa disso. E ela estava tão feliz. Eles falaram, e ela tinha essa habilidade na hora. Você quer que ela escreva um hino? Ela escreve. 7.000 hinos que ela escreveu. E Moody pediu para ela dar o testemunho dela durante uma das reuniões, e ela definia o hino como uma canção do coração direcionada a Deus. Então, uma pessoa muito, muito especial para a igreja até hoje, né? Charles Spurgeon, eu queria colocar mais sobre ele, talvez eu possa, mas aqui esse grande batista britânico, nasceu em 1834, faleceu em 1892. Há muitíssimo que nós podemos falar sobre ele.
Eu não sei se existe alguém mais importante, mais influente, tipo, de coisas escritas. Ele escreveu muito. E não importa onde eu vou, eu vejo o nome dele. No sábado, quando eu fui evangelizar, uma mulher, ela tinha uma Bíblia chamada Spurgeon, e tinha um desenho, uma pintura dele na capa. Ele é considerado o príncipe de pregadores. Ele começou a pregar com 16 anos de idade. Em 1854, ele se tornou pastor de uma pequena igreja batista que em poucos anos se tornou a maior igreja no mundo. Mas ele e a sua esposa sofreram bastante por causa de doença. Para mim, eu acho que era o espinho na carne deles. Além de pastorear, Spurgeon escreveu muitos livros, fundou uma faculdade e fundou um orfanato. E a igreja dele adicionou 14.692 membros durante o pastoreio dele. E deixe-me enfatizar novamente para vocês, essa igreja cresceu imensamente sem instrumentos. Não tinha nada além de cantarinos. Por que eu enfatizo isso? Só para dizer, nós muitas vezes dependemos de certas coisas para atrair as pessoas. Eu acredito que nós precisamos, acima de tudo, do poder de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos orar, e orar mais, e pedir que Deus faça uma coisa, através dos nossos ministérios, etc. Mas é incrível como isso aconteceu. Agora, rapidamente, vou dar para vocês mais uns nomes aqui de uns missionários. E, novamente, eu posso dar aulas e aulas sobre cada uma dessas pessoas aqui, mas precisamos continuar. Então, Deus usou durante esse período, Filadélfia, esses missionários. Vamos ver aqui, William Carey. William Carey, o pai de missões modernas, foi para a Índia como missionário. Ele traduziu porções da Bíblia para 44 dialetos. Então, poliglota mesmo. Ele tinha tanta influência que ele influenciou que o costume de queimar viúvas foi abolido na Índia em 1829. Então, tinha isso na cultura. Seu marido faleceu, então nós vamos queimar você tem que morrer com ele. E Deus usou esse missionário para eliminar essa prática. Eles pararam de fazer isso por causa de Deus da vida dele. Ele disse isso, é uma coisa, é um dito muito famoso: faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Eu acho que ele perdeu 4 esposas durante o ministério dele, morrendo e tudo. Ele passou por muita coisa difícil, mas afinal de contas, a Índia foi muito ajudada por esse missionário. Adoniram Judson recebeu Cristo com 24 anos de idade, após ouvir um amigo descrente dele morrer no quarto do lado dele num hotel. Eu vou tentar lembrar parte da história. O Adoniram Judson, eu acho que ele não foi salvo. Ele foi no hotel e ele foi dormir no apartamento, o quarto dele, mas ele ouviu alguém do outro lado da parede, tipo com muita dor, algum problema, e daí ele foi perguntar no próximo dia e descobriu que era um amigo dele que tinha morrido, e ele acaba entregando a vida dele para Cristo. Deus usa ele foi para a Birmânia como missionário. Ele sofreu bastante, mas forneceu uma tradução da Bíblia na língua do povo. E ele morreu deixando 100 pastores nacionais e 7.000 membros na igreja. George Mueller, ele é um homem, eu acho também muito interessante. Vale a pena ler sobre todas essas pessoas. Vai impactar sua vida. Você não vai ser a mesma pessoa se você passar tempo com essas pessoas. Entre outras coisas, fundou um orfanato por meio de oração em Bristol, Inglaterra. E quando eu digo aqui fundou um orfanato por meio de oração, ele não pediu ajuda de ninguém. Ele somente orou e Deus forneceu todo o dinheiro e até forneceu os órfãos por causa da oração dele.
Na vida dele, ele tomava conta de 10.000 órfãos, ajudava 121.000 alunos, enviava 163 missionários. Ele recebeu mais do que 20.000 respostas às suas orações, imprimia 111 milhões de folhetos e recebeu 5 milhões sem pedir a ajuda dos outros. 5 milhões de dólares, né? É incrível quando você para pensar sobre tudo isso. E o que Deus pode fazer pela oração e pela fé. David Livingstone, ele foi para a África como missionário e explorou a parte central do continente. Ele descobriu vários lugares e foi muito amado pelos africanos. Quando ele morreu, eles enterraram o coração dele na África, mas o corpo dele foi levado para a abadia de Westminster, em Londres. J. Hudson Taylor foi para a China como missionário. Ele começou 205 estações missionárias, animou 840 missionários e viu a conversão de 125.000 pessoas. Ele andava pela fé e o ministério dele avançava por meio de oração. Novamente, você, se quiser, pode ligar número 3 e número 5, George Mueller e Hudson Taylor. Esses dois faziam grandes coisas por meio de oração, ou seja, sem pedir ajuda. Eles simplesmente oravam, eles falavam, não, se Deus é tão bom, tão grande e quer ajudar, e esse ministério é o ministério dele, por oração eu posso pedir e ele vai operar, eu não preciso ficar pedindo. E Deus fez coisas milagrosas através desses homens de Deus, que são os nossos heróis na fé. Jonathan Goforth foi um missionário presbiteriano do Canadá. Ele era revivalista no China, impactando bastante os cristãos no país. Muitos confessaram seus pecados e perceberam que não eram dignos de servir na igreja. Muitos chegaram a receber Jesus de verdade por causa disso. Eu me lembro de uma história. No culto, um homem foi para frente, ele tinha certas joias ou algo ali, ele tirou, ele falou, não sou digno disso, eu cometi adultério. E outras pessoas da igreja, eu não sou digno de ser diácono, outra coisa, por causa de tal pecado. E pessoa após pessoa, na mesma reunião, começou a confessar pecado publicamente, eu isso, eu aquilo. E todo mundo fala, eu não sou digno de servir na igreja, eu estou tão horrível, tão pecaminoso. Mas por confessar, deu um avivamento, e nesse avivamento, a própria igreja falou, você confessou, você se arrependeu, você não volta mais para isso, então nós aceitamos você de volta para servir na igreja. Então algo tipo, limpou o coração do povo, limpou as vidas das pessoas, e durante esse ministério, algo que chama a nossa atenção. Muitas pessoas falavam que ele usa muito emocionalismo. Eu sei que ele pegou umas dicas do Charles Finney, mas é interessante ver como as pessoas na China estavam confessando os seus pecados. E eu acredito que nós precisamos de mais lágrimas nos nossos cultos e mais o desejo de limpar a vida todinho de qualquer pecado. Mas eu queria compartilhar com vocês essas pessoas. Nós vamos ver mais um pouco, e daí nós vamos estar entrando no último período da igreja, que se liga com as coisas que estão acontecendo hoje.